Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui de volta para juntos poder falar sobre o grande amor desse nosso Deus. Deus esse que tem cuidado de nós por 24 horas. Todos os dias Deus está cuidando de mim, de você, da sua casa, da sua família. Aquele dia que você acorda atribulado, preocupado, aflito, porque acha que as coisas não vão dar certo, parece que já começou errado, não é? Tem gente que diz, olha, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Nada disso, nada de pé esquerdo. É que as coisas às vezes não dão certo mesmo. Mas é bom lembrar que, por mais que as coisas estão meio que contrárias, Jesus está sempre por perto aí para nos socorrer, para nos dar livramentos e vitória. É sobre isso que eu quero comentar com você nessa noite, tá certo? Então eu lhe convido a abrir a sua Bíblia aí, é claro, se você puder, no momento, e ler comigo um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo de número 8, a partir do verso de número 23, comigo aí, lendo. A epígrafe, o título do texto que vamos ler é Jesus acalma a tempestade. E como está a sua vida aí? Está cheia de ventos? Cheia de tempestade? Vamos aprender com Jesus como acalmar essa tempestade. O verso de número 23 nos diz: Então, entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava dormindo no barco. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo se fez grande bonanças, e maravilharam-se, dizendo: Que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Louvado seja o nome de Jesus. É sobre esse Jesus que eu estou falando, não é sobre outro não, viu? É esse Jesus aí que acalmou a tempestade. Os discípulos estavam preocupados, também não é para menos, né, gente? Imagina só, em um grande mar de água, ali justamente no mar da Galileia, um grande lago, né? Jesus está na embarcação e ele vai operar um grande milagre. A Bíblia diz que Jesus estava na praia da Galileia com os discípulos antes desse episódio. Durante o dia, Jesus havia operado muitos sinais, muitos milagres aconteceram durante o dia. Eu falo sempre que o dia de Jesus, os dias de Jesus, eram um pouco meio que corrido, né? Havia uma concorrência muito grande por causa da multidão, gente. A multidão lhe apertava, uns queriam milagres, outros queriam multiplicação de pães e peixes, outros queriam estar perto dele, né? Como eu, por exemplo, como você, que gosta de estar perto de Jesus, Jesus perto da gente, a gente poder abraçá-lo, poder tocar. Era assim, a multidão concorria, todos queriam estar próximo de Jesus. E agora a tarde vem chegando, pois Jesus estava exausto, cansado. Pois olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos falando de Jesus homem, ser humano, carne. Lembra que João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Pois Jesus era de carne e osso, também se cansava, também tinha aqueles momentos de canseira, pois era homem, né? Agora, vamos ver o que é que diz o texto. O texto nos diz que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiam. Eles estavam indo para o outro lado desse lago. Provavelmente chegariam ali na região de Gadara,
região de Gadara era o destino para onde Jesus estava indo com os seus discípulos. A Bíblia diz que já era tarde, a tarde chegou, Jesus estava juntamente com os discípulos, entraram naquele barco e seguiram mar adentro, e a noite então começou a cair, e lá estão os discípulos remando com a sua pequena embarcação, que talvez não fosse grande, e a Bíblia diz que Jesus, tão cansado, ele deitou em um cantinho daquela embarcação e adormeceu. Mas a verdade é, meus irmãos, que um grande vento começou a açoitar aquela embarcação, uma tempestade de vento que rodava, açoitava o barquinho de um lado para o outro, e os discípulos começaram a se preocupar. Não é para menos. Os discípulos, por mais que conhecessem aquele território, Pedro, por exemplo, Pedro era pescador, e vários dos irmãos que estavam ali daquela embarcação eram pescadores, eram homens que conheciam a palmo aquele território, só que eles não contavam com essa tempestade, eles não contavam com essa ventania tão grande, tão forte, a ponto de balançar e estremecer aquela embarcação. E a Bíblia Sagrada nos diz que a água começa a entrar na embarcação, e Jesus estava no barco dormindo, cansado. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E eles ficaram tão apavorados, a noite estava ali, já não dava para enxergar nada na escuridão, e os discípulos preocupados. E agora, o que é que nós iremos fazer? E agora, quem pode nos socorrer? Lembraram que Jesus estava na embarcação, e alguém dentre eles correu e então balançou a Jesus e diz: Mestre, desperta-te, não se dá ou não percebe que nós estamos perecendo? O Senhor não está ouvindo o barulho do vento? Nós vamos morrer todos aqui, o Senhor não percebe isso? E o texto é bem claro a nos dizer que Jesus se levanta. O texto não me diz, mas acredito que levantou, deu uma espreguiçada, olhou para os discípulos e perguntou: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Não tendes fé? Homens de pouca fé. Depois de ter dito isso, a Bíblia diz que Jesus deu ordem para que o vento e o mar se aquietassem. E a Bíblia diz que depois da ordem de Jesus, depois da palavra de Jesus, o mar se acalmou, a tempestade foi embora, tudo se fez bonança. E a Bíblia diz que eles falavam entre eles: que homem é esse? Que homem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Vamos saber que homem é esse. Esse homem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que tem autoridade sobre a natureza, sobre o ser humano. Esse homem chamado Jesus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Observe que Jesus estava no barco cansado, dormindo, por causa da operação de milagres durante todo o dia. Quando amanhecia o dia, já tinha aquela multidão esperando por Jesus, abraçando Jesus. Um puxava daqui, outro puxava dali, outro queria abraçá-lo, outros queriam estar perto, olhando para Jesus, que pelo menos ele estendesse a sua mão sobre a cabeça de algum doente, de algum enfermo. E agora chega a tarde, ele está cansado, e quando esse episódio acontece em alto mar, o mar da Galileia, ele está dormindo, está repousando, e os discípulos, eles estão bem cansados, como seres humanos que eram, apesar de conhecer o mar, eles não sabiam o que fazer.
Mas a verdade é que eu quero lhe dizer que existe momento da nossa vida, existem momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer. Quando a luta ela cresce, quando o problema ele aumenta, quando tudo parece virar uma bola de neve, nós perdemos o controle. Tanto eu como você, nós perdemos o controle. Quando o médico ele dá um diagnóstico de um problema, talvez uma consulta rotineira, e aí você leva um exame para o médico, e quando ele abre os exames, está lá uma bomba, uma notícia desagradável, aí começa a levantar as ondas, começa a soprar os ventos, não é? Quando chega uma notícia do outro lado, que o telefone toca e você está lá atendendo o telefone, aí chega lá do outro lado uma notícia desagradável, né? Uma notícia de enfermidade, de morte, algo parecido com isso, e aí começa a tormenta, começa o turbilhão de vento, começa a preocupação, nós não dormimos mais, nós não queremos comer, pois a fome vai embora. É esse tipo de vento que eu estou falando. Às vezes nós perdemos o controle, nós não sabemos lidar com isso, quando nós somos pegos de surpresa. Mas eu disse no começo que esse nosso Cristo, ele sempre está por perto. Vamos observar que Jesus já estava no barco, estava dormindo, estava descansando, mas estava na embarcação. Para você que acha que não tem jeito esse problema, você já orou, já gritou, já esperneou e parece que Jesus está longe. Deixa eu lhe dizer uma verdade, Ele está aí pertinho de você. A mão dele já está estendida para lhe abençoar. O milagre vai chegar na tua casa e você vai glorificar o nome dele. Quando eles percebem que não tem controle mais da situação, olha que eles eram homens experientes, hein, gente? Pedro, por exemplo, era pescador, conhecia a cada palmo, eram homens que viviam o dia todo no meio daquele mar pescando, mas agora foram pegos de surpresa. Então eles correm e alguém vai lá e balança Jesus e diz: o Senhor não vê que nós já estamos morrendo? Levanta, como alguém que diz: levanta, faça alguma coisa, mestre. E a Bíblia diz que Jesus então levanta, tão calmo, tão sereno, estende as mãos em direção ao vento e ao mar e diz: acalma-te, vento, e aquieta-te o mar. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Pois é, ouça a voz de Jesus dando ordem para que essa luta vá embora da sua casa. Ouça a voz de Jesus dando ordem para que esse vento se acalme e desapareça de todo o contexto da sua vida em que você está vivendo. Depois que Jesus deu a ordem, a Bíblia é muito clara em dizer que tudo se fez bonança. E eles ficaram perguntando um para o outro: mas quem é ele? Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ele deu ordem e o mar e o vento se aquietou. Eles estavam com Jesus e não sabiam que eles não conheciam todo o poder que Jesus tinha. Muitas das vezes, meus amigos, nós falamos que servimos a Deus, que temos Deus conosco e que Deus está no controle, mas nós desconhecemos o poder que Ele tem. Quando é que nós desconhecemos? É quando nós ficamos desesperados. Quando o problema surge, quando chega as afrontas, em vez de nós ir para os joelhos, em vez de nós irmos para os joelhos da oração, nós começamos a correr para a casa do vizinho, ligar para o parente, e agora vou perder, não tem jeito, o que devo fazer? Amigo, Jesus está no controle. Parece que Ele está dormindo, mas não está não. Ele está assistindo a tua luta. Ele está assistindo esse problema que surgiu do nada. Aí você fica desesperado, como que se o vizinho fosse resolver. É ou não é verdade? E você, já passou por ventos assim? Já foi marcado aí uma trajetória na sua vida
como uma ventania que você diz, olha, eu passei uma tempestade que não quero passar mais. Lembre-se de uma coisa, Jesus está no controle. Quando as coisas apertarem e parecer que não vão dar certo, vai sim. Em nome de Jesus, diga, já deu tudo certo. Jesus está no controle. Quando eles acordaram Jesus diz, homens de pouca fé, por que vocês não podem acreditar? E é isso que eu quero dizer para você. Se você acha que a sua fé é pequena, está muito raquítica, exercite a sua fé. Começa a ler a Bíblia, começa a orar. Ah, pregador, mas eu não sei orar. Ore do seu jeito, dobre os joelhos, vá falando com Deus, vá falando, né? Se quiser fechar a porta do seu quarto para ninguém ouvir a sua oração, faz bem, vai lá, fecha a porta, lê um versículo, dobre o joelho, mas ore do seu jeito e Deus lhe responderá. Tá certo? Com certeza você vai testemunhar do milagre de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Preparando Deus, nós estaremos de volta para mais um momento da Palavra de Deus.